Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazou, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito da sabedoria do homem e da sabedoria divina de Deus. Primeiro, nós, certamente de uma maneira incontestável, se nós estudarmos a história, no seu processo evolutivo, nós vamos ver que o homem ele veio evoluindo ano após ano. E nós vemos que o homem hoje desenvolveu uma capacidade de sabedoria que chega a ser até espantosa. Nós vemos que através da sabedoria humana, o homem acabou desenvolvendo uma ferramenta chamada tecnologia. E através dessa tecnologia, nós vemos que hoje vivemos num mundo globalizado, onde as informações chegam em tempo reais. Nós vemos que hoje a comunicação ela acabou se estreitando de uma forma tão surreal que você aqui no Brasil pode conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, no Japão, em tempo real. E toda essa tecnologia, podemos dizer que, num amplo sentido, em alguns aspectos, ela acabou sendo benéfica, mas em outros, maléfica. Acabou trazendo mal, porque acabou fugindo do controle humano. Mas e toda essa sabedoria que o homem desenvolveu, que o homem hoje provém? Como ela é encarada diante de Deus? Como Deus vê tudo isso? Lógico que nós vemos que muitos contestam a ciência em relação à fé, ou vice-versa. Nós vemos que a ciência ela desenvolve uma linha de raciocínio em um desenvolvimento humano evolutivo. Nós vemos que a linha teológica ela traz a divindade de Deus e através do seu poder a criação da raça humana. Mas à luz da Bíblia, o que nós podemos aprender acerca disso? A palavra do Senhor diz na epístola de Paulo aos irmãos de Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Vejamos bem, aqui Paulo, na sua epístola aos irmãos de Corinto, no capítulo 3 e versículo 19, Paulo está aqui expressando e dizendo que a sabedoria do homem, que a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. E no final do versículo 19, Paulo ainda frisa, dizendo que o Senhor, que o próprio Deus, ele apanha o homem na sua própria astúcia, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. E nós vemos que isso, biblicamente falando, à luz da Bíblia, é o que acontece nos nossos dias. Nós vemos aí o caso do surgimento desse vírus, o coronavírus ou o Covid-19,
que já está aí há praticamente 6 meses, ceifando vidas todos os dias. E não é um problema regionalizado, territorial, não é um problema continental, é um problema mundial. E nós vemos que apesar de todos os esforços que os homens, os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores estão fazendo, ainda não conseguiu chegar a um resultado que venha impedir, bloquear o avanço desse vírus. Que venha, ou posso dizer assim, que venha curar aqueles que acabarem sendo infectados. Então nós vemos que já existem especulações que o Covid-19 ou o coronavírus, ele foi um vírus desenvolvido em laboratório. Não posso afirmar isso com ênfase e nem certeza, mas existem especulações que ele foi desenvolvido em laboratório e ele acabou saindo do controle daqueles que o criaram. Então isso só vem para reforçar o que Paulo escreveu aqui, no final do versículo 19, que o Senhor, que o Deus, o Altíssimo, ele apanha o sábio no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, na sua própria astúcia. Vamos ver agora o que Tiago escreveu na sua epístola. Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Nós vemos que Paulo escreve dizendo que é loucura para Deus a sabedoria do homem. Paulo deixa bem claro que a sabedoria humana, que o conhecimento dos homens, que os sábios dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, tudo isso representa diante de Deus loucura. É loucura para Deus. Por quê? Porque o homem, ele nem sempre ele terá capacidade de controlar a sua sabedoria. O homem, na maioria das vezes, irá usar a sua sabedoria, o seu conhecimento, para praticar o mal. O homem, ele exercitará o seu conhecimento mais para prejudicar do que para favorecer. E nós vemos que isso aconteceu ao longo de toda a história. Nós vemos que as armas nucleares, as guerras, a morte em massa, quando foi lançado ali aquela bomba atômica. E quem desenvolveu, quem criou isso? O próprio homem. O homem usando a sua sabedoria e o seu conhecimento, não para trazer o benefício à humanidade, mas para trazer o terror, o mal. É por isso que Deus diz que a sabedoria do homem é loucura diante dele. E ele mesmo, na sua própria sabedoria, ele acaba se perdendo. Porque isso Paulo afirmou no final do versículo 19. Deus, ele pega o homem no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. A própria sabedoria do homem acaba sendo loucura diante de Deus,
E isso acaba trazendo para o homem a sua própria destruição. Mas aqui Tiago escreve que a sabedoria que vem do alto, aquela que vem de Deus, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. De bons frutos. Então nós vemos que é necessário que venhamos buscar a sabedoria divina, que venhamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque essa sim, nos trará bons resultados e bons frutos. Fico com esta palavra, graça e paz a todos, Deus os abençoe, a paz do Senhor.